Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCDcast. PCDcast com informação de valor para você que acompanha toda semana, com a participação do Dr. Roberto de Faria. A gente vai falar sobre aspectos gerais dos direitos das isenções e também a nível questões da esfera judicial, né? É importante a gente saber todos os caminhos para que a gente garanta os nossos direitos. Dr. Faria, seja muito bem-vindo a mais um PCDcast. Olá, Michael. Sempre um prazer participar do PCDcast. Estou à disposição. Maravilha! Gente, vamos começar agora o PCDcast com o assunto da CNH. Pois é, tem gente entrando em contato comigo, inclusive preocupada com o tempo de renovação da CNH, né? Quando sai ali por quanto tempo agora você terá uma nova validade da CNH? A gente preocupada, pessoa com deficiência tem um tratamento diferenciado quanto à questão da validade. Só que existem outros problemas muito mais importantes para serem observados pelas pessoas com deficiência no momento da renovação. Por isso, eu vou compartilhar com vocês agora em tela um caso específico sobre a dúvida da renovação do Hamilton. Então a gente tem aí o Hamilton falando o seguinte: Michael, ano de 2024, vou renovar minha CNH. Caso me tirem esse direito, eles são obrigados a devolver minha categoria de moto, pois me foi tirada quando passei pela banca especial? Como proceder para voltar a ter o direito, pois ninguém se recupera desse jeito? Antes de eu passar aqui, Faria, para você, deixa eu fazer o meu comentário, né, sobre essa situação. Gente, seguinte, em primeiro lugar, CNH não é um direito, CNH especial não é um direito. CNH especial é uma imposição do governo. Você não pode dirigir um veículo convencional mais, porque se você dirigir, você vai estar colocando em risco a sua vida ou a vida de terceiros. Você pode, inclusive, também estar piorando a sua condição de saúde, dependendo da incapacidade que você tem ali na direção para veículos convencionais. Isso é muito importante. Agora nós temos uma outra situação, a situação onde o perito, ele acredita que você não deve mais ter a restrição na CNH. Então é importante a gente discutir esse assunto dessa maneira. É muito comum as pessoas falarem sobre o direito à CNH especial, mas isso não existe, tá? Então eu passo agora para o Faria comentar sobre essa situação. E aí, Faria, como é que a gente fica aí? A pessoa, ela está preocupada agora, justamente, né, em primeiro lugar, a situação de perder a CNH especial, e tem uma preocupação nova, que é a preocupação de, já que eu vou perder, eu não deveria ter de novo acesso à habilitação de moto? E aí, Faria, o que a gente pode responder para o caso do Hamilton? Situação inusitada, porque quando ele fez a CNH para pessoa com deficiência, o médico entendeu que ele gerava uma insegurança para ele e para terceiros, por isso que retirou a CNH de moto, que a condição física dele não permitia dirigir a motocicleta. Agora, depois de um determinado tempo, ele consegue. Então, não é assim que funciona. É uma causa até que ele pode conseguir na justiça aí nomear o juiz nomear um novo perito e conseguir a condição de PCD. Mas se ele optar por não fazer isso, ele tem que passar novamente por um exame de motocicleta. Então ele vai procurar a autoescola, ele perdeu, né, na verdade, tirou a restrição de pessoa com deficiência, mas para adquirir a categoria A, né, que é de motocicleta, ele vai precisar fazer os exames práticos para obter novamente a habilitação de motocicleta. Olha aí, viu, pessoal? Essa é a situação que acontece quando você perde as restrições da CNH. Em primeiro lugar, você não tem mais a CNH especial e com isso não existe a possibilidade de você buscar uma nova isenção com essa CNH como pessoa com deficiência condutora. Se você tem CNH, não tem como escapar. Você sempre entrará com o processo como pessoa com deficiência condutora, tá? E outra coisa importante é entender, né, as pessoas que perderam a CNH de moto por causa da CNH especial, perderam a CNH de moto, como o Dr. Faria mesmo explicou. Gente, é fundamental não passar por esse tipo de situação. Quando você tiver que renovar a sua CNH especial,
procure o escritório de isenção de sua confiança, a pessoa que atendeu você ali no caso. É fundamental que você seja devidamente instruído sobre a renovação da CNH para que você não corra o risco de ter a sua CNH retirada das restrições. Existe o médico correto, inclusive a documentação correta para ser levada nessa avaliação. Então é fundamental essa atenção. Se você não tem um escritório de sua confiança, né, não tem um escritório de isenção, você pode entrar em contato conosco através da nossa página de parceiros, na descrição, e também através do nosso contato aqui do WhatsApp para orientações, beleza? Então, a gente gira o assunto aqui no PCDcast e a gente vai falar agora sobre uma vitória da pessoa com deficiência, aquela vitória boa, que é aquela pancada na cabeça do governo, quando o governo, obviamente, faz as injustiças, quando ele não está do lado da pessoa com deficiência. E nós temos aqui uma situação de venda de veículo. Então, muita atenção, você que é do estado de São Paulo e foi prejudicado pelaquela mudança ali feita pelo João Dória, nós temos aqui a opção de você fazer valer justiça. Então, doutor Faria, passa pra gente essa situação, por favor. Como sempre, né, todo o nosso PCDcast, a gente traz algumas decisões judiciais e tem norteado aí o Poder Judiciário. Essa é uma decisão recente da comarca de Mauá. Eu vou ler o finalzinho aqui, o trecho, que o juiz ele diz o seguinte: diante do exposto, confirmo a tutela antecipada e julgo procedente em parte o pedido da autora para determinar a aplicação de restrição de venda por 2 anos, conforme norma vigente à época da aquisição do veículo. O que acontece aí? O juiz ele já tinha dado a liminar autorizando a venda e agora confirmou essa a liminar na sentença. Ele deu em parte por quê? Porque ele não permitiu a compra do novo veículo antes dos 4 anos. Não porque a pessoa não tem direito, e sim porque ela não teve uma negativa da fazenda. Então, alguns juízes entendem assim, que você pode vender, proíbe a fazenda de cobrar esse imposto pela venda antes dos 4 anos, mas como não teve a negativa da compra do novo, ele acaba não dando na sentença. Então é importante que a pessoa, depois que conseguir vender, ela faça o pedido administrativo e aí sim a gente, através do Poder Judiciário, também consegue comprar o veículo antes dos 4 anos. Olha aí, pessoal, então fica a dica. Você, pessoa com deficiência, que comprou um veículo até o dia 19 de outubro de 2020, atenção, com isenção de IPI e ICMS, e é do estado de São Paulo. Por quê? Porque isso aconteceu no estado de São Paulo, que à época eram 2 anos o tempo para você ficar com o carro. Só que aí o Dória pegou e na canetada tirou esse direito das pessoas, inclusive de maneira retroativa. Isso foi publicado no dia seguinte, no Diário Oficial, no dia 20 de outubro. Por isso que é até o dia 19 de outubro. Saiba que você pode sim vender o seu carro antes dos 4 anos. Lute pelo seu direito. Se você tem dúvidas, se você quer saber mais dessa possibilidade, entre em contato conosco. O WhatsApp está aqui na barra desse vídeo, 13981588602, para que a gente te dê as orientações, tá bom? De como é que você vai buscar esse direito. Isso já é uma coisa pacificada, é rápido, é fácil, então procure pela gente para orientações, tá bom? E aí a gente agora entra em outro assunto. A gente vai falar agora com vocês sobre laudo médico, então muita atenção. O laudo médico, ele é o coração do processo de isenção. E não é incomum, até quando a gente fala aí sobre perícia, perda das restrições da CNH, que as pessoas elas trazem pra gente as dores de laudos não renovados ou laudos mal confeccionados, médicos muitas vezes se negando a fazer um novo laudo médico, médicos fazendo laudo médico, só que não colocando que a sua deficiência, que quando o caso, né, ela é permanente, com isso você acaba sendo prejudicado, porque esse laudo ele não tem valor nenhum para o processo de isenção. E aí a gente tem aqui uma situação que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, pessoal, e eu peço para vocês verem agora na tela. A gente tem aqui o Márcio Clarineta, ele falando o seguinte: para quem já comprou e ainda tem o carro PCD, o laudo só para IPI vale
por quanto tempo? Então vamos lá, pessoal. É muito comum a gente ter dúvidas sobre validade de laudo. Óbvio, ainda mais com tantos movimentos aí de projetos fazendo com que os laudos, quando a pessoa com deficiência tem uma situação permanente, não tenham mais que ser revalidados ou ser reemitidos. Na verdade, não existe nenhum tipo de revalidação de laudo médico, é apenas um jeito que as pessoas falam, para ficar mais fácil de se entender. Mas, na verdade, um novo laudo ele é sempre emitido toda vez que ele vence. Por isso temos uma nova consulta com o médico, que será o perito, que será a pessoa que irá emitir esse laudo oficial ou não. Então, é muito comum a dúvida sobre em que tipo de processo eu tenho que me preocupar com renovação de laudo. Gente, legalmente, nós temos problemas com laudos vencidos para isenção de ICMS. O prazo de validade do laudo é até 2 anos da data de emissão. Agora, se você buscar uma isenção de IPI, por exemplo, um laudo ali padrão, ou pelo menos um laudo emitido pelo Detran dentro dos padrões para isenção de IPI, esse laudo, legalmente, ele não tem validade. É muito comum pessoas que há muitos anos vêm conseguindo, buscando a isenção de IPI, terem sido informadas sobre, por exemplo, uma validade de 1 ano. Existia uma convenção, não era nem legal, que o fiscal da Receita Federal, ele acabava pedindo um novo laudo, sempre que o laudo tivesse mais do que 1 ano. Inclusive na lei existe essa previsão de, pelo motivo que ele achar, né? Ali a gente fala sobre poder discricionário, ele pode estar requerendo um novo laudo emitido por uma outra unidade emissora que não a que você esteve apresentando, tá bom? Só que hoje, isso que é maravilhoso, para fins de isenção de IPI, se o laudo ele tiver devidamente confeccionado, em bom estado de conservação, especialmente se ele tiver ali, foi um laudo digitalizado, né, com assinatura digital, as pessoas podem sim reutilizar esse laudo para buscar uma nova isenção de IPI. Isso é maravilhoso. Com isso você não tem nenhum custo adicional. Então, sobre o laudo somente para isenção de IPI, eu falo para você que neste momento, porque as coisas mudam, né? Podem mudar. Nesse momento você não precisa se preocupar com isso. Ele não tem validade. Isso não impede que o fiscal da Receita peça um novo laudo para você. Coisa que, nesse momento, eu ainda não tive nenhuma notícia a respeito desse tipo de situação, tá bom? Daí a gente vira o assunto mais uma vez e, doutor Faria, olha só essa situação. Eu gostaria que fosse explicado aqui pra gente, porque é muito comum pessoas com deficiência que precisam ser representadas pelo seu representante legal, seja um pai, uma mãe, né, adotivos ou não, a fazer a compra do carro com as isenções, fazer valer os seus direitos para que a sua vida seja uma vida melhor, para que ela tenha uma inclusão. E a gente tem uma situação aqui que eu gostaria que o doutor trouxesse para a gente e explicasse, né, os casos onde a pessoa com deficiência precisa vender o seu carro. Muita gente, Faria, acredita que basta, porque foi simples, né, comprar um carro e colocar no nome do menor de idade. Ela acredita que essa simplicidade se estenderá também na hora de vender. E não é por aí, né? Então a pessoa com deficiência tem que se preocupar com alguns detalhes. Então eu gostaria que você comentasse com a gente a respeito, e aí eu vou colocar na tela um caso que você passou aqui para explicar melhor para as pessoas como é que funciona a hora de vender esse carro que está em nome do menor de idade. Faria? Exatamente. O que na maioria dos casos acontece? O dinheiro sempre vem dos pais. Só que ao comprar o veículo no nome do menor, porque é o menor deficiente que tem o direito, a titularidade do veículo fica no nome da criança. E para vender precisa sempre de uma autorização judicial. E não é só ao pedir autorização, vai ter que justificar para que vai ser usado o dinheiro proveniente da venda do automóvel, tem que prestar contas. Então, nesse caso que eu trouxe agora, o promotor entendeu, foi a favor, porque os pais provaram que era para o núcleo familiar e que ia fazer bem para a família. E aí foi deferido. Eu vou ler um trecho aqui para ficar bem mais claro para os nossos seguidores aqui. O veículo de folhas 19 e 20
pertence ao menor. Portanto, é portador de hemiparesia espática à direita de caráter definitivo e permanente, conforme relatório médico de folhas 14 e 17. A intenção dos genitores é vender o automóvel para quitar o imóvel financiado. Conforme assinalado pelo Ministério Público, o pedido encontra amparo de justificativa razoável que visa acautelar as finanças do incapaz, observado o orçamento de maior valor e com a devida prestação de contas. É como eu falei, prestando contas e pelo maior orçamento trazido pelos genitores. O juiz acolheu a cota do Ministério Público e autorizou a venda, e a pessoa pôde quitar o imóvel que estava financiado. Então, o fato do veículo estar no menor precisa necessariamente dessa autorização judicial. Olha aí, pessoal, isso é importante porque tem muitas pessoas que procuram a gente com dúvidas. Na verdade, as dúvidas atrasadas, né, Faria? Porque passou o tempo de restrição, a pessoa comprou o veículo com as isenções e agora chegou a hora de trocar o carro. Olha, eu tenho essa possibilidade, estou aqui com esse carro, já anunciei, já tirei fotos, preparei o carro, coloquei ele para vender. Surgiram pessoas interessadas, surgiu um comprador em potencial e uma grande oportunidade de negócio. E aí a pessoa vai fazer ali a transferência, muitas vezes até para concessionárias ou para alguma revenda, e aí surge o impasse. Opa, peraí, você não pode fazer a venda desse carro, esse carro não pode ser transferido. Cadê o alvará judicial? E a pessoa toma um susto. É muito comum que isso aconteça, gente, muito comum. Por isso que sempre a gente faz esse tipo de vídeo explicando para as pessoas, para que elas entendam o processo de venda de um carro no nome de menor de idade, tá bom? Então é fundamental que você entenda esse processo para que você se prepare a respeito disso até um pouco antes de fazer ali do tempo de restrição ele vencer, tá bom? Para que você, obviamente, tenha um momento de negociação tranquilo, para que isso não seja a preocupação. Tem pessoas que fazem isso, correm atrás somente depois que já passou a restrição, anunciam, tem a oportunidade de negócio, às vezes até se utilizando de protocolos, de que foi pedido o alvará, ela mostra, consegue vender, só que não consegue mais dormir. Por quê? Porque existe um prazo, né? Dependendo da comarca ali, um prazo para que esse laudo ele seja emitido, julgado em favor, como o Dr. Faria trouxe aqui um caso pra gente. Aí a pessoa ela perde o quê? O sono, né, Faria? E a surpresa se dá por quê? Porque quando ela compra, ela não tem nenhuma dificuldade. Então o menor com deficiência tem o laudo, retira as autorizações de IPI, normalmente, compra lá o veículo na concessionária e faz o primeiro emplacamento, vida que segue. O problema está na hora de vender. Então isso ninguém fala para a pessoa com deficiência. Então a surpresa vem na hora de vender, porque não consegue, senão com alvará judicial. Perfeito, então, gente. Tá aí a dica. E a gente vira o assunto. Vamos conversar com vocês sobre outra situação que, infelizmente, as pessoas com deficiência vêm passando, né, nos últimos tempos, que é a venda do carro. Sim, a gente está falando sobre venda de carro PCD, só que sem nenhum tipo de nenhum desembaraço precisa ser feito, né? A pessoa ela tem lá o tempo da restrição e está chegando a hora de vender o carro. O motivo da felicidade são vários. Um dos motivos, acredite se quiser, tem muita gente que prefere nesse momento ficar sem carro, porque houve uma queda da renda, porque o carro não é mais a realidade dessa pessoa e ela precisa fazer a venda do carro. E também para poder pedir um novo carro, usar desses valores aí que vão ser levantados com a venda desse automóvel para poder pedir uma nova isenção, fazer um novo pedido de carro, trocar de carro. Até aí, sem novidade, não estou falando nada de novo no dia a dia das pessoas com deficiência quando chega esse momento. Porém, nos últimos tempos, as pessoas com deficiência têm enfrentado problemas toda vez que ela vai fazer ali a transferência do seu carro em qual órgão? No órgão responsável por isso, o Detran. O que está acontecendo? A pessoa vai fazer a venda, só que o Detran ele impede a pessoa de vender, ele alega o seguinte: eu preciso de uma autorização para que você venda o seu carro,
por parte da Secretaria da Fazenda, por parte da Receita Federal. E aí, olha lá, eu vou colocar aqui para vocês na tela, nesse momento, um caso aqui, uma preocupação do William Pontiano. Ele fez a pergunta: qual lei e artigo que fazem referência que carro PCD com isenção somente de IPI pode ser vendido após 2 anos? O que acontece? Tem pessoas que procuram a gente dizendo: Michael, o Detran não quer que eu faça a transferência, porque eu preciso da autorização do governo. Ou ainda, fala o seguinte, isso acontece, gente, com uma frequência vergonhosa. Fala o seguinte: olha, são 4 anos para você ficar com o carro. Não viaja, né? O tempo de restrição aqui houve uma mudança, não importa essa restrição de 2 anos, ou, muito pior, foi registrado o tempo de restrição de 4 anos no seu documento. Só que você só comprou com isenção de IPI. E aí a pessoa com deficiência vai lá, completou os 2 anos, já pode vender, lembrando que o novo pedido somente com 3 anos, mas vender o carro ela pode vender com 2 anos. E aí vem toda aquela situação e aquele desespero. E aí é também comum que as pessoas protocolem junto ao Detran as informações sobre essa situação, serem obrigadas a mostrarem para o Detran que o erro é por parte do Detran, e muitas vezes nem isso resolve. Eu vou pegar em primeiro lugar, vou mostrar para você na lei aqui, para o William, para todos vocês, o porquê que você pode vender com 2 anos. Se você vê aqui na tela, eu tenho a lei 8.989, que é a lei do IPI, a gente está falando sobre a isenção de IPI, e lá no artigo 2º, no parágrafo único e no artigo 6º, nós temos essas informações sobre o prazo para você fazer um novo pedido, 3 anos. Ali no artigo 6º, ele fala claramente que se você vender o veículo, né, alienar o seu veículo no período dentro do período de 2 anos, contada da data da aquisição, que é a data da nota fiscal, muita atenção, a pessoa que não satisfaça as condições previstas na legislação, ou seja, para uma outra pessoa com deficiência que atenda os mesmos requisitos que você atendeu, você vai ter que recolher o imposto, o IPI, de forma atualizada, tá bom? E aí tem lá, se você não observar isso, se você conseguir por um acaso fazer essa transferência sem autorização, você terá uma multa incluída aí e todos os problemas aí que vão ser acarretados na sua vida. Então aqui está claro que se em 2 anos você for fazer a venda, você precisa de uma autorização. Passados 2 anos, você pode. Um novo pedido somente com 3 anos. Só que isso não está claro na cabeça de alguns Detrans. E aí a pessoa é obrigada a pedir um desbloqueio, entrar com um processo de desbloqueio. E, gente, o que tem de gente batendo cabeça a respeito disso não é fácil. Por isso que eu peço para você, nesses casos, procure o escritório de isenção de sua confiança ou entre em contato conosco para orientações, para que você possa dar baixa na restrição que está constando lá, para que você não tenha nenhum tipo de problema, nenhuma dor de cabeça para fazer a venda do seu carro, tá bom? Muito bem, então, dito isto, a gente tem aqui... Ô, Michael, eu vou dar aproveitar aqui e vou dar uma dica importante. Quando você que compra, pessoa com deficiência que compra o veículo só com IPI, verifique no seu despachante se a restrição está com 4 anos ou 2 anos. Se tiver com 4 anos, peça para retificar, porque está errado, entendeu? Não deixa para depois do prazo passar. Então, comprou hoje o veículo, ele vai, já no sistema, ele já vai acusar o impedimento de venda por 4 anos. O correto seria 2. Então, já peça a retificação logo que emplacou o veículo. Isso é uma dica importante para não deixar o problema se arrastar. E em relação ao que você disse na lei, é verdade. Na lei tá claro. Às vezes o funcionário do Detran, o diretor do Detran, ele interpreta a lei de maneira equivocada. Se está lá escrito que você deve recolher o imposto se vender antes de 2 anos, logo, depois de 2 anos é permitido. Então é bem, é claro como a luz do sol, mas infelizmente o funcionário público acaba interpretando de maneira equivocada. Excelente observação, doutor Faria. Olha só, pessoal, a gente tem aqui um caso que o doutor Faria, inclusive, vai passar para a gente.
referente, olha só, atenção, vê se você nunca passou por isso. Você já andou por aí com o seu carro e tomou uma multa? Quem é o condutor que em algum momento da vida não tomou uma multa pelo menos? É totalmente, essa pessoa é uma pessoa que precisa ser estudada. Eu sei que tem gente sim que vai falar, pô Michael, eu sou essa pessoa. Só que olha só, no dia de hoje, atualmente tem muita gente que trabalha na rua usando carro. Pessoa que anda muito de carro ou ainda pessoas que estão ali prestando serviço através de aplicativo. Não tem como fugir disso. Quanto mais horas você está exposto a uma situação, maior a chance de você cometer uma falha. Isso é totalmente natural. E com essa falha vem uma multa, com essa multa vem pontuação na CNH. E quando a gente fala sobre CNH, sem CNH você não pode dirigir. E o carro da pessoa com deficiência condutora é uma extensão do seu corpo. Não é incomum que as pessoas tomem algumas multas, ou mesmo multas que não deveriam acontecer, ou melhor, que a pontuação não deveria acontecer porque a pessoa não estava dirigindo, e com isso vem o quê? A cassação da CNH, porque no período de suspensão ela foi lá e tomou uma multa. Dr. Faria, ele é especialista nesse assunto e ele traz uma situação aqui onde essa pessoa foi salva, né, Faria? Compartilha com a gente essa situação, por favor. Exatamente. Isso é muito comum. A pessoa hoje, ainda mais hoje, que a apreensão física do documento de habilitação não é mais necessário. Desde 2018, com a resolução 723, se esgotar os meios de defesa, depois do trânsito em julgado na esfera administrativa, o Detran ele insere o bloqueio e começa a valer o cumprimento, a penalidade. Então tem gente que às vezes nem fica sabendo que está cumprindo a suspensão. Ela tem que ser notificada, mas acaba mudando de endereço e não comunica e sofre essa restrição na CNH. E nem sabe que está cumprindo e está lá correndo prazo. O problema é esse. Acaba tomando multa no período que está cumprindo a suspensão e essa multa acaba gerando uma cassação do direito de dirigir. Porém, em muitos casos, não era a pessoa que estava dirigindo. Então, ela apresentou a defesa em âmbito administrativo, não conseguiu reverter a cassação na esfera administrativa e teve que procurar o judiciário. E no judiciário fica mais fácil provar esse fato. Por quê? No caso que eu trouxe, a pólice do seguro era outro condutor, o real condutor assinou a declaração assumindo a responsabilidade e o juiz aceitou, além de o órgão também não ter comprovado que a notificação da autuação foi enviada para o requerente. Então, eu vou ler só um trechinho aqui da sentença para ficar mais claro. O ato administrativo que determinou a cassação do direito de dirigir do autor no processo administrativo número tal, encontra-se viciado pela ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos. O que o juiz quis dizer com isso? Qual a intenção do legislador ao editar uma lei? Nesse caso da cassação do direito de dirigir, é punir o mau motorista e não o proprietário que por algum motivo não indicou a pessoa responsável. Então, nesse caso, teve um desvio de finalidade. Se puniu o proprietário ao invés do real infrator. E aí o juiz julgou procedente para declarar a nulidade do auto de infração e do processo administrativo de cassação. Pois é, pessoal, olha só a importância de a justiça ser feita na vida das pessoas com deficiência. Então, muita atenção, você que teve problemas aí com a sua CNH, seja a nível de suspensão e ainda pior, a nível de cassação. Você sabe o tipo de dor de cabeça que pode vir com tudo isso? A habilitação cassada, você vai ter que refazer todo o processo de reabilitação. Isso é uma situação muito grave, tem gente que não se liga nisso, não se liga até na própria pontuação, você está com o endereço desatualizado e tudo mais. Então, muita atenção, a CNH ele é um documento importantíssimo, fundamental, ele é como se fosse o pulmão. Eu costumo dizer que o laudo é o coração do processo, a CNH ela é o pulmão do processo de isenção para a pessoa com deficiência. Você não pode ficar sem ela, então muita atenção, cuide da sua CNH com carinho e preste atenção em situações como essa para que você não perca o direito de dirigir, tá bom? Aí a gente vira o assunto mais uma vez e vamos falar sobre uma situação muito polêmica.
Muita atenção, polêmica, e a gente vai falar sobre a isenção, o direito às isenções das pessoas com um tipo de deficiência que hora ou outra não, é quase que diariamente a gente recebe reclamações, ou ainda a pessoa ela já vem com tudo para cima da gente querendo saber detalhes dos seus direitos. E é claro, gente, se você se colocar no lugar dessas pessoas, é óbvio que essas pessoas elas deveriam ser assistidas como as demais. A gente está falando da pessoa deficiente visual e do tipo monocular. Eu vou colocar na tela aqui uma lei que toda pessoa com deficiência visual monocular conhece muito bem, né, Faria? A gente tem aqui a lei 14.126, de 22 de março de 2021, que foi muito comemorada, que no seu parágrafo único do artigo 1º diz que a pessoa com deficiência, né, com visão monocular, ela tem direito para todos os efeitos legais, né? Ela é reconhecida como pessoa com deficiência. Artigo 1º e o parágrafo único. O problema é que, apesar de a gente também ter comemorado a atualização da isenção de IPI, que eu coloco em tela agora para vocês também, então muita atenção aqui, a isenção de IPI está aqui, olha lá. A gente tem aqui a lei 8989 de 1995, que fala aqui no artigo 1º, no inciso 4º, quais são as pessoas com deficiência que podem ter acesso à isenção de IPI. Então a gente tem aqui pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental, severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Você dá uma passada aqui pela legislação, fala-se sobre laudo e tudo mais, mas fica por isso mesmo. Então, opa, comemoração, né, Faria? Deficiente visual com direito à isenção de IPI. E aí a gente espera o quê? A regulamentação disso daí. E quando a regulamentação ela acontece, é aí que a gente começa o calvário, Faria. Decreto 11.063 de 4 de maio de 2022. Artigo 2º, para fins no disposto nesse decreto, considera-se pessoa com deficiência que se enquadrar em, no mínimo, uma das categorias. Aí a gente vai lá no inciso 3º e fala quem é o deficiente visual para fins dessa isenção. E aí fala que a cegueira é a acuidade visual, né, igual ou menor a 5 centésimos no melhor olho, com a melhor correção óptica. Melhor olho tem que estar numa situação onde a pessoa não enxerga. E quanto mais o outro, né? Na letra A. No B, baixa visão, na qual a acuidade visual esteja entre 3 décimos e 5 centésimos no melhor olho, com a melhor correção óptica. Você vê que a situação da pessoa, o melhor olho dela, após a melhor correção, é muito complicado. Ela não enxerga. E aí, os casos onde existe a questão da somatória, né, e ocorrência simultânea de ambos os casos aqui, tá bom? Também aqui o campo de visão, né, campo visual em ambos os olhos seja igual ou menor a 60 graus, né? A pessoa, ela enxerga só para frente, ela tem que virar a cabeça para poder enxergar o restante do campo visual. E aí, Faria, as pessoas com deficiência, né, com a visão monocular, ficaram muito tristes, né? Porque, afinal de contas, isso impede que ela tenha acesso à isenção de IPI. A gente comunicou à época para as pessoas com deficiência a respeito de deputados aí agindo a favor das pessoas com deficiência. A gente falou com vocês sobre o ex-deputado federal, né, o Coronel Tadeu, onde ele fez ali um ofício, ele fez uma indicação, né, mandou um ofício, perdão, para ser respondido pelos ministérios ali, inclusive o ministério que a gente tinha o Paulo Guedes como líder, né, como cabeça desse ministério. E a resposta ela não aconteceu a tempo. Essa legislação, esse decreto, ele saiu ali numa época onde existia um momento de eleição, né, o momento eleitoreiro, e aí passado isso não obteve resposta e pior, o deputado federal ele deixou de ter o seu gabinete, deixou de ser deputado federal. Só que quando existe essa mudança, tudo tem que começar do zero novamente. Então a gente precisa de deputados aí que busquem a mudança desse decreto. Mas enquanto isso não acontece, nós temos essa situação onde a pessoa com deficiência monocular não tem acesso a esse direito, Faria.
E aí, como é que se faz? Se houve uma restrição a nível de decreto e na lei diz que todo deficiente visual, e nesse caso inclusive o monocular, deveriam ter acesso ao direito à isenção de IPI, Faria? Para o pessoal entender, vem uma lei, a 14.126, em 2021, e equipara o deficiente monocular ao deficiente visual. Então, o deficiente monocular é deficiente visual. Na lei de IPI, concede a isenção desse imposto para deficiente visual. Logo, o deficiente monocular, que tem uma lei dizendo que ele é deficiente visual, é considerado deficiente visual, então ele tem o direito. Vem um decreto, e aí que é a nossa crítica, e o judiciário também tem entendido dessa forma, o decreto ele não pode restringir direitos de que a lei já conferiu. Então ele só tem que regulamentar, ele não pode retirar esses direitos. Então o Poder Judiciário tem se posicionado nesse sentido, e isso é uma vitória para a pessoa com deficiência monocular. O problema é que o processo tramita na vara federal, e é muito lento. Então a pessoa vai entrar na justiça e tem que ter paciência, porque vai demorar a decisão. Eles não costumam conceder a tutela antecipada, né? Vulgarmente a gente chama de liminar, para poder já dar o direito da pessoa comprar o veículo, então no final acaba concedendo. Mas tendo paciência, vale sim a pena procurar o Poder Judiciário e buscar a isenção de IPI através da equiparação com o deficiente visual. Muito bem, então, gente, é isso, doutor Faria, muito obrigado pela participação de mais um PCDcast. Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer, a gente troca ideias e também acaba tirando as dúvidas da pessoa com deficiência, é sempre um prazer. Maravilha! Gente, se você quiser saber mais sobre o trabalho do Dr. Faria, conhecer os trabalhos jurídicos deles, você pode estar entrando em contato com ele, seguindo ele através das redes sociais. Eu deixo aí um vídeo já aparecendo para você tá seguindo ele na rede social, Instagram, aí chama ele para trocar uma ideia, tá bom? Muito bem, então, gente, a gente vai ficando por aqui. Muito, mas muito obrigado pela sua audiência, por você assistir até aqui. Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes, somos todos PCD. Participe do grupo Somos Todos PCD, da família Somos Todos PCD. Acesse somostodospcd.com, grupo do WhatsApp e grupo do Telegram, beleza? Vamos ficando por aqui, beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!